A colega advogada pergunta, professor Felipe, a revisão administrativa, ela pode ser intentada a qualquer tempo no PAP, no processo administrativo previdenciário? Deixa eu ativar o som aqui. Então, o que acontece? Essa pergunta é interessante porque a gente sabe que existe o prazo decadencial. E aí, a IN 128, com as suas portarias, vem modulando, modulou o entendimento do início da contagem de prazo decadencial a depender da data de protocolo dos requerimentos. E aí, é interessante prestar muita atenção, porque eu tive um caso em que, e aí eu vou usar esse caso concreto, a segurada, ela tinha, no meu entendimento, tinha tido um requerimento de aposentadoria por idade rural indeferido por um vínculo urbano do esposo, cujo vínculo urbano não foi motivo de indeferimento dele, mas foi motivo de indeferimento dela. Detalhe, ele se aposentou por idade rural, ela não, por um vínculo urbano dele. Quando ela chegou para nós fomos buscar esse processo administrativo anterior e encontramos ali na análise, né, na fase decisória do processo administrativo, do PAP, alguns equívocos, alguns erros de análise documental. Encontramos a possibilidade de uma revisão. Faltavam 3 meses para fechar os 10 anos do prazo decadencial, da notificação do conhecimento e improvimento do recurso administrativo ordinário dela. Então, ainda estava dentro do prazo decadencial para fins, né, de buscar a revisão do ato de indeferimento, no caso. Mas é importante buscar na portaria, até a portaria 993, que é a portaria lá que fala das normas de procedimento na matéria de benefício, acerca dessa modulação de efeitos, porque às vezes a revisão não é só sobre ato de indeferimento, ela é sobre ato de deferimento, mas deferimento irregular também. Então, eu já me deparei com vários casos e alguns o cliente topou em fazer, porque a revisão é um processinho que dá trabalho, né, gente? Se você já pega um processo administrativo anterior com uma concessão, mas uma concessão equivocada, né? Uma concessão a menor, um salário de benefício menor, um tempo não reconhecido, quando eventualmente o INSS tinha os elementos para reconhecer, né? Uma especialidade, não é o nosso caso aqui, mas uma eventual atividade especial. Então, é muito raro o INSS acertar 100% quando tem tempo rural, quando tem, né, essas outras questões. Normalmente aqui, eu vou falar da questão prática, normalmente pede-se o tempo rural, mas o INSS não concede integral. Pedi dos 5, não concedeu, concedeu dos 12. Mas existiam elementos dentro do processo administrativo para permitir pelo menos o reconhecimento a partir dos 8. E aí eu vejo que é um caso de revisão administrativa para você buscar ter um tempo a mais, né, de atividade reconhecida, às vezes te faz fugir do fator previdenciário, te faz atingir uma regra de transição, e aí isso dá uma diferença considerável, né, financeira. Então, é preciso entender, a questão decadencial é uma, a questão prescricional é outra, são elementos diferentes a serem analisados. Mas, sim, dentro do prazo decadencial dos 10 anos, é possível buscar o ato de revisão. Não sei se respondi a pergunta, se era um colega, uma colega, e, eventualmente, cabe, assim, fazer uma apuração bem analítica desse processo administrativo, né? Eu gosto muito da ideia de que você pega o processo administrativo e joga como se fosse num telão, para você olhar folha por folha, né? Quadro a quadro dessa tramitação, para fins de poder visualizar os elementos. Olha, mas como assim que o INSS não compreendeu a existência de labor rural lá nos 10 anos,
Se aqui tem elementos dos genitores desse segurado, dando conta de que, por exemplo, esses genitores viviam exclusivamente da atividade rural. Essa semana, eu me deparei com um caso assim. Um dos cônjuges tinha uma atividade urbana. E isso, por si só, foi suficiente para o INSS desconsiderar totalmente a atividade rural do outro cônjuge. Ele não fez prova, ele não fez nada, não permitiu JA, não fez carta de exigências, nada. Simplesmente indeferiu. E aí, o que cabe nesse momento? Eventualmente, tendo passado já o prazo de um recurso ordinário, veja o que cabe revisão, porque aí a gente fala, já entrega, né, as dicas, porque o INSS deixou de permitir uma fase importante ao segurado, que é a fase instrutória, a fase de instrução desse processo administrativo. Então, lembrar sempre, né, da 9784, temos elementos bastante importantes e bastante robustos para fins de proteger o direito do segurado à produção das provas, né? E aí, algumas questões que a gente dá no curso, a gente vai falar no mapa da mina rural, depois vai falar do nosso curso, que é o nosso curso mais completo, né? Que é a questão de como fazer a INSS abrir isso para ti. Como fazer a INSS ele permitir a instrução. Ferramentas dentro do PAP Rural, como a revisão é uma delas, para que a gente possa fazer o INSS dançar conforme a música que a gente toca, né? Que quem vai ditar o ritmo do processo administrativo é o advogado previdenciarista, expert no assunto. E aí não deixar isso à mercê do INSS, não deixar que o INSS domine a parada. Não é ele que vai pavimentar o caminho desse processo administrativo. Somos nós, claro, conhecendo a IN 128, suas portarias, as normativas, né, o teor das legislações aplicáveis ao processo administrativo, que particularmente, o professor João falava, o André vai falar também, o processo administrativo, gente, normalmente, por rural, é muito bom. É muito bom. Tanto que a gente fala, né, na junta de recursos, eu estava em aula na quinta-feira, no Enfoque, e a gente falou, olha, as juntas de recursos são muito acessíveis. Você fala com eles e eles estão lá para resolver o problema do segurado. Eles não estão lá para criar caso e complicar, etc. Muitas vezes, assim, esquece toda a formalidade exagerada, né? A burocracia exagerada da fase judicial do pedido de benefício. Não. A junta de recursos, o Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, está ali, ele existe para que seja mais fácil de o segurado obter esse benefício. Claro, tem que saber trilhar esse caminho. Não é só jogar lá as informações e esperar o milagre. Acho que, não sei, só acho que respondi. Se eventualmente não respondi, só dá um grito. Ô, Felipe, deixa eu fazer, antes do André falar aí do nosso mapa da mina, deixa eu fazer só um pequeno comentário. Você falou aí sobre as juntas de recursos. Eu tive a oportunidade de ouro, de conversar mais de 1 hora com o Gustavo Beirão, conversar pessoalmente com ele lá no Congresso. Para quem não conhece, o Gustavo Beirão é o presidente da terceira CAGE, pessoal, terceira Câmara de Julgamento do CRPS. E o que eu vou dizer para vocês, assim, eu gostaria de ter ouvido de juízes o entendimento e o pensamento que ele tem. Assim, um cara completamente humano, sem formalidades. Então, assim, o recurso demora? Demora. O recurso é lento, é isso? É. Mas a gente tem essa certeza de que lá em cima tem pessoas humanas e que conhecem realmente a realidade do segurado, sabem o que é que o segurado precisa, que estão lá julgando. É diferente, muitas vezes, daqueles juízes togados que estão apenas preocupados em fazer a métrica deles para o CNJ, tantas sentenças por mês. Então, assim, vale muito a pena, pessoal, vale muito a pena insistir no recurso. Não vou dizer que em todos os casos. Aí, com o tempo, com o passar do tempo, com a experiência, vocês vão vendo o que é melhor, qual é a melhor estratégia. Eu tenho vários processos em recurso, inclusive, semana passada venci um, na CAGE, inclusive, em recurso. Vai sair RPV não, perdão, porque foi na via administrativa, vai sair o PAB,
Vai sair agora, dia 20 de setembro. Vai sair R$ 49 mil. Então, assim, grana boa, o cliente teve paciência, eu disse a ela que na justiça não dava certo, ela acreditou no meu trabalho, confiou e ganhamos em junta de recurso. Então, assim, tem que tentar isso, tem que tentar. Eu sou muito sincero com os meus clientes quando eu vou fazer recurso. Eu digo, ó, demora anos, mas é o melhor caminho para o seu processo. Ponto. Você prefere demorar e dar certo ou ir para a justiça e receber um não de imediato? Eu digo exatamente isso ao meu cliente. Então, era isso. Desculpa aí ter interrompido.